No dia 19 de setembro de 2023, o Lula voltou, depois de 12 anos, a fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. O Brasil sempre faz essa abertura, independentemente de quem seja o nosso presidente. O que significa que nos últimos 4 anos, essa honra foi dada ao nada honrado Jair Messias Bolsonaro. Será que dá para comparar esses discursos? A gente vai tentar. Sim, a gente teve que conferir os 4 discursos do Bolsonaro para fazer esse vídeo, mas a nossa roteirista Sofia pediu para avisar que ela e o baldinho de vômito passam bem. Se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância. Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo que adotaremos voluntariamente. As diferenças já começam na abertura dos discursos. Tanto Lula quanto Bolsonaro falam sobre o que o Brasil superou com as suas respectivas eleições. Mas o Bolsonaro disse que o Brasil superou o socialismo. Apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Enquanto Lula diz que o Brasil superou o ódio, a desinformação e a opressão. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. Não demorou muito para que outra diferença ficasse bem clara: a quantidade de aplausos. Em nenhum dos seus 4 discursos, Bolsonaro recebeu aplausos durante as suas falas. Claro, só no final ele recebeu o que é de praxe. Já Lula foi aplaudido um total de 7 vezes, 6 delas durante as falas. No primeiro discurso dele, o Lula ganhou mais palmas na ONU do que Bolsonaro no mandato inteiro. Toda vez que era aplaudido, o Lula aproveitava para tomar um golinho de água. Saiu de lá bem hidratado, hein? Um assunto que todo mundo fica esperando para ouvir o presidente brasileiro falar é o meio ambiente. Goste ou não, esse é um tema no qual todos os olhos do mundo estão voltados para nós. O Lula abordou esse tema pela ótica da justiça climática. São as populações vulneráveis do sul global, as mais afetadas pelas perdas de danos causados pela mudança do clima. Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera. No Brasil, já provamos uma vez e vamos provar de novo que um modelo socialmente justo e ambientalmente sustentável é possível. Agora, compara isso com a fala do Bolsonaro em 2020, um ano marcado pelas grandes queimadas no nosso país. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. Massa orgânica em decomposição era o que a gente estava vendo ali, né? Em 2022, quando o Bolsonaro decidiu falar sobre direitos humanos, soltou uma série de ataques contra os direitos humanos, claro. Ele basicamente atacou os direitos das mulheres, se dizendo contrário ao aborto, da população LGBTQIA+, com repúdio à ideologia de gênero, uma coisa que nem existe de verdade, e ainda defendeu a legítima defesa, um jeito velado de validar a violência contra populações pobres e negras nas nossas cidades. Outros valores fundamentais para a sociedade brasileira, com reflexo na pauta dos direitos humanos, são a defesa da família, do direito à vida desde a concepção,
a legítima defesa e o repúdio à ideologia de gênero. Falou pouco, mas falou besteira. Agora vamos comparar a fala do Lula sobre o mesmo tema. Combateremos o feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres. Seremos rigorosos na defesa dos direitos dos grupos LGBTQI+, e pessoas com deficiência. Resgatamos a participação social como ferramenta estratégica para a execução de políticas públicas. É difícil porque parece que a gente tá puxando o saco do Lula, mas, mano, basta você ser uma pessoa decente. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Meteoro Brasil. O tratamento do discurso do Lula em relação ao racismo também é bem diferente, obviamente, do Bolsonaro. O Lula propôs um 18º objetivo de desenvolvimento sustentável, algo que nenhum país tinha feito até então. No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de maneira integrada e indivisível. Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo que adotaremos voluntariamente. Em todos os discursos dele, o Bolsonaro só citou a questão racial uma única vez, em 2021. Foram menos de 8 segundos em 4 discursos, no qual ele apenas confirma a adesão do Brasil à Convenção Interamericana de Combate ao Racismo. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância. Mas talvez a maior diferença entre os discursos do Lula e do Bolsonaro são os que os discursos do Bolsonaro não trouxeram. Todo o discurso de Lula orbitou em volta de 2 temas: desigualdade e fome. O Bolsonaro nunca abordou o tema da desigualdade nos discursos dele. Já o tema da fome só foi citado para louvar o agronegócio. Se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome. Ah não, ele citou mais uma vez para falar da Venezuela. Nos últimos meses, chegam por dia ao Brasil a pé cerca de 600 venezuelanos, a grande maioria dos quais mulheres e crianças, pesando em média 15 quilos a menos do que tinham antes, fugindo da violência e da fome. Nesse caso, acho que a gente vai falhar aqui e não vai conseguir comparar os 2 discursos, porque o do Lula ganhou por WO, né? A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os... Vamos parar um minuto para apreciar a cara do Arthur Lira? Vamos. 40% mais pobre da humanidade. O destino de cada criança que nasce nesse planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. A parte do mundo em que vivem seus pais e a classe social a qual pertence sua família irão determinar se essa criança terá ou não oportunidades ao longo da vida. Fazer todas as refeições, você terá negado o direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar diariamente. Se terá acesso à saúde ou se irá sucumbir a doenças que já podiam ter sido erradicadas. Se completará os estudos e conseguirá um emprego de qualidade ou se fará parte da legião de desempregados, subempregados e desalentados que não para de crescer. É preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural. Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo.